Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 30 e 31. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar meditando uma palavra aqui que com certeza vai alcançar a nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, está escrito assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Diga assim: eu sou um escolhido do Senhor. Repita assim: eu sou um escolhido do Senhor, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, para que Deus possa tomar essa palavra e falar aos nossos corações. Soberano e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor, para te louvar, adorar, bendizer e engrandecer o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós somos gratos ao Senhor, assim como Jesus, ele ergueu as suas mãos para o alto, para agradecer ao Senhor que cuida de nós. Pai, nessa noite nós também te agradecemos e te louvamos. E pedimos, Senhor, que esta palavra, ela venha falar com o nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Meu Deus, seja conosco, com cada um que está acompanhando no seu lar, aqueles que irão assistir ainda. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante de uma palavra conhecida como escatológica, acerca do final dos tempos, o que há de acontecer aqui nesse planeta chamado Terra. E quando os discípulos eles estavam ali no templo, e Jesus, ao sair do templo, os discípulos aproximaram dele. Você vai ver esse contexto aqui nesse capítulo 24. E eles começaram a elogiar a formosura, a construção do templo daquela época. E aí Jesus falou assim: olha, não admireis isto aqui, porque não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos, depois quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, eles curiosos com aquela mensagem de Jesus acerca do final dos tempos, eles começaram a perguntar: Senhor, quando é que vai acontecer isso? E quais os sinais para que nós possamos saber se está próximo a vinda do Senhor? E aí Jesus ele começa a falar que muitos virão no nome dele, dizendo que é ele, o Cristo, e enganarão a muitos. E hoje nós vemos tantas pessoas aí dizendo que é Cristo, e que engana muitas pessoas. Muitas pessoas inclusive deixaram esposo, filhos, para seguir essas pessoas que se autodeclaram o Cristo. E aí Jesus ele fala: olha, virão muitos falsos cristos, enganarão a muitos. E aí haverá também guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. Haverá também, além dessas outras coisas, é só o princípio das dores, Jesus falou. E todas essas coisas que Jesus narra que haveria de acontecer, nós vemos que elas acontecem nos dias de hoje. Jesus fala assim: porém tudo isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Então sereis tribulados e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Quantos são mortos hoje em dia por conta do nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos são odiados por conta de pregar acerca do Senhor Jesus Cristo? Isso aqui está acontecendo também nos dias atuais.
E Jesus fala assim que muitos vão se escandalizar, trair, se odiar uns aos outros. Virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E ele fala assim, por multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitas pessoas se esfriará. E tudo isso nós vemos acontecendo nos dias de hoje. Aí Jesus fala, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. No texto que nós lemos fala assim que Jesus ele vai vir. E que ele vai enviar os seus anjos para buscar, recolher os seus escolhidos. E esta palavra fala que esses escolhidos são aqueles que perseveram até o fim. Por isso que nós devemos perseverar até o fim. Diante das tribulações, diante das guerras, dos rumores de guerras, das fomes, das pestes, dos terremotos, diante desses escândalos, dos falsos cristos, dos falsos profetas, diante de tudo isso, diante da iniquidade, do pecado, do mal, do diabo, dos seus demônios, nós devemos perseverar, porque aqueles que perseveram são esses que entrarão para morar junto com Deus. E aí Jesus ele continua, vamos aplaudir o Senhor porque ele merece. Glória a Deus. E ele fala, e o meu evangelho será anunciado por todo mundo, e aí então virá o fim. Nós vemos que nunca antes, como nesses dias atuais, o evangelho foi tão propagado por conta da tecnologia. Hoje você pode pregar a palavra do Senhor e você está aqui no Brasil, em Brasília, Ceilândia, Sol Nascente, enfim, onde você estiver. E essa mensagem através das redes sociais alcança Japão, China, todo o mundo. Então a palavra do Senhor ela tem sido pregada por todo mundo. Então tudo que Jesus falou que seria como sinal da sua vinda, nós vemos que já está acontecendo. E aí Jesus ele continua dizendo assim, olha, que depois disso viria também uma grande tribulação, de tal maneira que antes dela jamais haveria uma igual e depois dela jamais haveria outra como ela, porque seria uma grande tribulação. E se não fosse por conta dos escolhidos, que como nós lemos aqui no início do versículo, essa tribulação mataria todo mundo. Mas por conta dos escolhidos, Deus abreviaria o tempo daquela grande tribulação, porque senão ninguém escaparia. Então, Jesus ele continua falando, olha, quando alguém falar assim, olha, eis o Cristo ali, não acrediteis. Ele fala lá no versículo 23 desse capítulo, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, e se possível enganarão até os eleitos, até os escolhidos. Jesus ele está trazendo uma palavra de alerta para a nossa vida. E ele fala assim, porque olha só, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser como num piscar de olhos, rápido. E aí Jesus fala assim, aí vamos entrar nesse texto que nós lemos no início. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, porque esse é o Senhor Jesus de Nazaré, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E nós somos escolhidos do Senhor. O título dessa mensagem é, eu e você, nós somos escolhidos para morar com Deus, eternamente junto com Ele no céu, escolhidos para habitar com o Senhor. E você pode glorificar o Senhor, porque isso é um privilégio. E é da vontade de Deus que todos venham habitar com Ele. É da vontade dEle também que nenhum se perca. Mas nós vamos ver o que acontece. Que muitas vezes as pessoas vão se distanciando de Deus, se distanciando dessa morada eterna junto com o Senhor. E aí Jesus ele continua falando assim, olha, e passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa palavra é de Jesus. Então essa palavra ela está se cumprindo nas nossas vidas e ela se cumprirá, cada letra, cada vírgula, tudo aqui se cumprirá porque é a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quantos falsos profetas já até colocaram uma data marcada para a volta de Jesus, enganaram muitos, e essa data já passou e Jesus não voltou aqui nas nuvens. Porque ele mesmo disse, olha, em relação a esse dia, ninguém sabe que dia, que hora que será, nem os anjos, ninguém sabe. E assim como foi nos dias de Noé,
que muitos casavam, se davam em casamento, e ninguém acreditava que Deus enviaria um dilúvio que ia ali acabar com a terra, porque havia muito pecado na terra. Muitos não acreditaram na palavra que Deus deu a Noé. Assim também muitos não acreditam nessa palavra, que Jesus voltará. E aí vai ser de repente. Assim como Noé, ele entrou na arca, quando a janela, a porta da arca lhe fechou, foi tarde demais para aqueles que não acreditaram, para aqueles que não creram, para aqueles que não vigiaram, para aqueles que ficaram desapercebidos lá do lado de fora, que não deram crédito na palavra do Senhor. E aí Jesus faz essa comparação, assim também como nos dias de Noé, assim também será também a minha vinda, a vinda do Filho do Homem. E ele fala assim, ó, de dois, um será levado e outro será deixado. Portanto, aí Jesus vai concluindo, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. E essa palavra é para as nossas vidas, uma palavra de vigilância, para ficar atento, ficar percebido. E Jesus, ele está dando ênfase para essa palavra, vigiai, ficai também vós apercebidos, porque ninguém sabe a hora que o Senhor virá. E veja bem, como a pastora Raquel costuma dizer, muitos falam assim, ninguém sabe, talvez daqui 1000 anos, talvez daqui 1 milhão de anos, vai demorar, dá tempo para eu ir aproveitando e curtindo a vida, porque Jesus vai demorar. Mas de repente você morre hoje, Jesus voltou para você, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que ao homem está determinado morrer uma única vez, e depois disso segue o juízo. Depois da morte segue o juízo. Jesus voltou, porque o que nós devemos fazer para sermos considerados aptos, como escolhidos e eleitos para morar com o Senhor, nós devemos fazer aqui, hoje, agora, na terra. Porque quando Jesus voltar para nós, aí, querido, não haverá mais tempo. Então eu devo, através das minhas escolhas, das minhas ações, fazer parte desses escolhidos, desses eleitos para habitar com o Senhor. É isso que Jesus, ele está falando. Por isso que ele fala, olha, vigiai, porque os que vigiam é que são os escolhidos do Senhor. E ele fala assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a qual o Senhor confiou aos seus conservos, dá-lhe sustento. Aí ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas aquele servo sendo mau, negligente, ele vai ser pego de surpresa quando o Senhor voltar. E aí sobre a vida dele, versículo 51, vai vir castigo e ele vai ser lançado junto com os hipócritas, com os falsos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a palavra do Senhor é uma palavra de alerta, para que nós venhamos. Nós estamos diante dessa pandemia que tem ceifado centenas e até milhares de pessoas diariamente. Cerca de uma pessoa está morrendo por minuto. E será que é o momento de nós ficarmos desapercebidos? Ficarmos distraídos? Atolados ali no pecado, na iniquidade? Não. Jesus falou, tem que perseverar até o final. E aí vai ser salvo. E quando Jesus, ele vai até a cruz, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ali ele ressurreto, ele aparece para os discípulos por inúmeras vezes. Mas no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 até o 11, fala que Jesus, ele vai subindo para o céu. E aí os discípulos ficam encantados vendo Jesus subindo para o céu. E eles, que maravilha, o mestre ressuscitado subindo para o céu, está indo para o junto do Pai. E aí aparecem 2 anjos ali e falam para os discípulos, por que vocês estão aí atônitos, olhando para o alto? Da mesma maneira que esse Cristo, ele está subindo, ele voltará para buscar a sua igreja, os eleitos, os escolhidos, aqueles que escolheram habitar com ele. E aí, querido, por isso que Jesus, ele dá uma ênfase sobre a sua segunda volta, para nós ficarmos vigilantes, constantes, fiéis, perseverantes no caminho que nos conduzirá ao céu, que é através de Jesus. Jesus, ele dá tanta ênfase para essa palavra, que no capítulo 25 ele vai trazer 3 parábolas para reforçar a importância de nós termos bem consciente que há 2 caminhos. E um caminho conduz para o céu. É a porta estreita, mas poucos são os que entram por esse caminho.
Mas esse caminho conduz até o céu, até a salvação, que é através de Jesus. Porém, há também um caminho que a porta é larga, o caminho é espaçoso e muitos são os que entram nesse caminho, no caminho da perdição, do pecado, do mundo. E muitos vão ali ter até a perdição eterna. Então Jesus ele deixa bem claro que há uma escolha, há dois caminhos. E aí, ele nos chamou para nós habitarmos com ele, sermos escolhidos para estarmos com ele. Mas isso é individual e isso é através do esforço, porque Jesus ele falou assim que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino do céu é alcançado pelo esforço. E eu tenho que me esforçar todos os dias para que eu possa ser achado como escolhido do Senhor e habitar com ele. Então Jesus no capítulo 25 de Mateus, ele vai falar ali sobre a parábola das 10 virgens. 5 delas nécias, loucas, mas 5 delas prudentes. E aí elas vão ter com o noivo, mas o noivo demora e elas levam ali a lamparina. Elas decidem tirar um cochilo, dormir, porque às vezes na caminhada vem o cansaço. E quantas pessoas estão sentindo um enorme cansaço durante esses dias? Mas Jesus fala assim, você pode até se cansar, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águia, voam, correm, não se cansam, não se fatigam, porque aqueles que estão com o Senhor garante a vitória. E aí, aquelas noivas, todas elas dormiram, mas de repente elas ouviram o grito, acordem! E olha só o grito do Senhor através dessa pandemia, acorde você que está aí dormindo. Você que está fora dos caminhos do Senhor, é momento de acordar, de se despertar. E aí todas elas acordaram, mas aquelas 5 imprudentes, nessas loucas, as suas lamparinas estavam apagando, porque lhes faltava o azeite. Elas não tinham ali preparado a reserva do azeite, enquanto as sábias, as prudentes, elas tinham levado o azeite, porque elas se prepararam para encontrar com o noivo. Aqui Deus está falando da preparação. Nessa trajetória é necessário nós fazermos uma preparação para estarmos aptos para entrar no céu. E essa preparação é ler palavra, é dobrar os meus joelhos e orar, é jejuar, é louvar o Senhor, adorar o Senhor, fazer o bem, congregar, cultuar o Senhor. Isso é a preparação. E aí aquelas noivas ali, aquelas 5 sábias, prudentes, elas estavam com as suas lamparinas acesas, porque elas tinham azeite. Azeite significa o Espírito Santo. Nós devemos buscar o Espírito Santo, estar com o Espírito Santo, não deixar ele se afastar da nossa vida. As loucas falaram, olha, divida conosco, porque senão não vai dar tempo de a gente chegar até lá junto com o noivo. E elas não, porque se a gente dividir, nem nós chegaremos, nem você, vão vocês lá comprar. Aqui a salvação é individual. 5 estavam preparadas, 5 não se prepararam. E aí aquelas que não se prepararam foram lá até o mercado comprar o azeite. Mas aquelas 5 prudentes, elas foram encontrar com o noivo. E sabe o que aconteceu? Elas encontraram com o noivo porque elas estavam vigilantes. E entraram ali para as bodas do noivado, entraram ali para o casamento. E aí o noivo falou assim, olha, vocês são benditas, vocês são prudentes, vocês são puras, santas, vocês são vigilantes, vocês têm a lâmpada acesa, vocês têm um azeite, entrai-vos para as bodas do noivo. E de repente a porta fechou. Por quê? Nós não devemos abusar das oportunidades. Quantas vezes Jesus está falando com você, olha, é tempo de voltar. Sai do mundão, sai da bebida, sai das drogas, sai do cigarro, sai da prostituição, sai das boates, sai da mentira, sai do roubo, sai da fraude. Volta, porque a porta pode se fechar para você. A porta se fechou e quando as 5 nécias, loucas, bateram, já era tarde. Por quê? Porque ali havia fechado a porta para elas. E aí quando elas clamaram, tenha misericórdia, o noivo falou, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então há 2 caminhos. Umas que ficaram dentro, junto ali com o noivo. Outras que ficaram fora. Jesus vai falar também da parábola dos talentos. Que um senhor deu ali 5 talentos para um, 2 para outro. E 1 para outro. O que recebeu 5, o que recebeu 2, eles foram servos fiéis, bons e fiéis. Eles multiplicaram aqueles talentos e eles ganharam
outros talentos. Quando aquele senhor veio e falou: servos bons e fiéis, vocês fostes fiéis no pouco, sobre o muito vocês serão colocados. Entrai para o gozo do vosso Senhor. Vocês são escolhidos, entrai para o gozo do vosso Senhor. Agora aquele servo que recebeu um, ele foi negligente, ele enterrou o seu talento. E aqui Deus está falando com você que recebeu um talento de louvar, de pregar, de adorar, de cultuar, e tem enterrado e negligenciado isso. Cuidado. Porque para esse que fez isso, que enterrou, que foi negligente, que escondeu, o Senhor falou assim: olha, servo mau e negligente, você enterrou o seu talento, você vai para fora, para as trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. 2 caminhos. Um para o gozo do seu Senhor, outro para fora, para as trevas, para o choro, para o ranger dos dentes. Jesus, ele vai falar a terceira parábola, a parábola dos cabritos e das ovelhas. Jesus vai falar assim: olha, as ovelhas, as escolhidas para habitar com o Senhor, elas são benditas, elas estão à minha direita. Mas os cabritos, eles são malditos, eles serão apartados do céu, da morada do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim para as ovelhas: olha, quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive fome, me deram de comer. Quando estive nu, me deram de vestir. Quando estava lá no hospital, foi me visitar. Quando estava preso, vocês foram lá pregar para mim. E cada vez que vocês fizeram isso para o próximo, ou seja, para ser escolhido do Senhor, eu devo receber a graça de Deus e compartilhar na vida do próximo, do meu irmão, estender a mão para o meu próximo. Se eu estou indo para o céu e eu não quero que o meu próximo vá, eu não me converti. Porque aquele que é salvo, ele tem sede por almas, porque ele não quer ir só para o céu. Agora, para aqueles cabritos, Jesus falou assim: olha, apartai-vos de mim, sabe por quê? Porque quando tive sede, vocês fingiram não me ver. Quando estive com fome, não me deram de comer. Quando estive nu, não me deram de vestir. Quando estava preso, não fosse me ver. Quando estava ali no hospital, vocês nem foram lá. Mas quando, Senhor, que nós deixamos de fazer essas coisas para o Senhor, Jesus falou assim: quando vocês deixaram de fazer isso para o próximo, que vocês devem amar, como vocês amam a vós mesmos, como Cristo vos amou, vocês devem amar o próximo. Toda vez que vocês negligenciam o amor de Deus na vida do próximo, vocês estão deixando de fazer o amor a mim. E uma vez que vocês deixam de fazer o amor a mim, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você vai para fora do gozo do seu Senhor, porque você se torna um cabrito, ficará à direita, e ali haverá choro e ranger de dente, chama, fogo, que não se apaga. Mas vocês, ovelhas que obedecem ao Senhor, que fazem o bem, que amam o Senhor e que amam o próximo, vocês serão benditos e irão para aquele lugar que está preparado desde a fundação do mundo, que é o céu. Você foi escolhido por Deus, Deus do ventre da sua mãe. Pare de amaldiçoar a sua vida. Pare de dizer que você não é ninguém, que você é um zero à esquerda, que a sua vida não presta. Pare de proferir essas palavras malditas, porque elas não vêm do Senhor. As palavras que vêm do Senhor é que você é bendito desde o ventre da sua mãe, porque desde o ventre da sua mãe você vale mais do que toda a riqueza do mundo. Porque Deus falou assim: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale de nada. E Jesus, para reforçar a importância de nós ficarmos vigilantes, perseverantes e atentos para ir morar com Ele, Ele também vai falar ali do rico, que tinha tudo, mas não tinha nada. Sabe por quê? Porque o principal ele não tinha, que era o Senhor. Mas Ele vai falar também de um pobre, aquele rico, desejando comer apenas as migalhas que caíam da mesa daquele rico. E nem isso ele tinha. Os cães que eram a sua companhia, que vinham ali lamber as suas úlceras, a sua enfermidade. E diz que o mendigo morreu e que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sabe por quê? Ele poderia ter sofrido aqui nessa terra fome, mas ele tinha tudo. Sabe por quê? Porque ele tinha fé que através do Senhor Jesus Cristo, ele poderia até aqui sofrer nessa terra. Ele poderia até aqui ser rejeitado, discriminado. Mas no céu, ele passaria a eternidade com o Senhor. Onde ali não haveria fome, onde ali não haveria dor, não haveria enfermidade, não haveria choro. Mas haveria vitória. Onde nem ouvidos ouviram, onde nem coração já pensou, imaginou. É o que Deus tem preparado. E ali aquele mendigo chamado Lázaro, ele foi para o céu. Estava junto de Abraão. Mas aquele rico,
Não é o fato de ele ser rico. Quantos homens e mulheres de Deus foram ricos? Como Davi, como Salomão, como José, como Daniel. Isso não quer dizer que você vai para o inferno porque é rico. Não tem nada a ver. O que Jesus está enfatizando aqui é o fato da negligência daquele homem, de ele ter tudo nessa terra, uma mansão, ele ter casas, ele ter a melhor alimentação, ele ter as melhores roupas. Mas ele ali negligenciou o principal, que foi viver uma vida para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele morreu, diz o texto que ele foi para o inferno. E ali ele estava no local de tormento. E aí ele pediu: ó Abraão, pede para que Lázaro molhe apenas a ponta do seu dedo e coloque na minha boca, porque eu estou nesse local terrível, essas chamas estão me consumindo. Jesus, ele estava falando essas parábolas todas para que nós venhamos entender que há dois destinos: o céu, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, a alegria. Nós não podemos imaginar o tanto que é bom naquele lugar. Mas existe também o inferno, que está preparado para o Satanás, para os seus anjos e para aqueles rebeldes que negligenciam ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí Abraão falou assim: olha, há um abismo entre nós e você, não tem como nós irmos daí. Já que não tem como vocês virem aqui para aliviar essa minha dor, esse meu sofrimento, nesse lugar de chama, nesse inferno, pelo menos então envia que Lázaro ressuscite e vai lá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento e sofrimento que eu estou. Alerte eles, pelo amor de Deus. E Abraão fala assim: não, porque lá seus irmãos já têm Moisés, ou seja, já tem a palavra do Senhor, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então você tem que abrir essa palavra e crer nessa palavra, que essa palavra é a palavra de Deus, ela que salva a sua vida, ela que é lâmpada para os seus pés, ela que é luz para os seus caminhos. É a palavra do Senhor. Creia nessa palavra. Jesus falou: passa céu, passa terra, mas a minha palavra não passará. Lá eles têm os profetas que estão anunciando Deus, o reino de Deus, Jesus, o Messias, o Salvador. E se eles não conseguem crer na lei do Senhor e nos seus profetas, ainda que ressuscite um morto e vai lá pregar para eles, eles não vão crer. E Deus está falando nessa noite aqui, que é necessário, querido, você crer no Senhor Jesus, na palavra dele, e fazer a escolha, a melhor escolha da sua vida, de aceitar Jesus e de permanecer com Jesus, para morar com Jesus. E aí o que eu devo fazer então? Eu devo ser uma ovelha, eu devo ser como as virgens prudentes, e eu devo ser como servos bons e fiéis. E como é que eu vou fazer para ser isso? Jesus, em todas essas palavras que ele mencionou aqui, ele falou: olha só, vocês devem ser como ovelhas. A ovelha é obediente ao seu pastor. Jesus é o bom pastor. Ser como as virgens prudentes. Virgem significa pureza, santificação. É necessária a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que por se multiplicar o pecado, o amor se esfriaria? Mas aqueles que perseveram até o fim na santificação, matando o seu pecado, o seu eu diariamente. Se mentir, eu repreendo essa mentira na minha vida. Se eu estou fraudando, eu repreendo, porque os ladrões não herdarão o reino do céu. Se eu estou na prostituição, eu repreendo, porque a prostituição também não vai herdar o reino do céu. Se eu estou na inimizade, eu repreendo esse espírito de inimizade na minha vida, porque não herdarão o reino do céu. Você sabe o que você tem que repreender, arrancar da sua vida, e você só vai conseguir através do poder de Deus. Mas para isso é necessário você dobrar os seus joelhos e pedir para o Senhor, e lutar, e rejeitar toda forma e aparência do mal. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As virgens, elas tinham isso na vida delas. E aqui os servos bons e fiéis, eles eram justos. Não espere você estar no muito. Quando eu tiver um emprego dos sonhos, aí sim eu vou trabalhar. Querido, se você não é fiel no pouco, sobre o muito você não será colocado. Honre o pouco que Deus já colocou nas suas mãos, e Deus vai te colocar sobre o muito. Foi o que ele falou para aqueles servos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te conceda a graça. O ministério de louvor pode subir. E eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que quer aceitar Jesus nesse momento, você fecha os seus olhos. A igreja aqui já pode ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração por essa pessoa. Ou você que quer reconciliar com o Senhor,
que estava afastado. Essa palavra é para as nossas vidas, para todos nós. Porque Jesus, ele vai voltar, todos os sinais já estão acontecendo. A qualquer momento, como um relâmpago, ele pode estar voltando ali nos ares. Mas ele pode voltar individualmente para cada um. Quantas pessoas estão morrendo nesses dias?